Olá, pessoal. Na semana passada nós conversamos um pouco sobre as principais dificuldades dos alunos na hora de escrever. Uma dificuldade muito comum é a confusão entre o modo de falar, o modo de conversar no WhatsApp e nas mídias sociais e o modo de usar a escrita na norma oficial, na norma padrão, que é essa norma que nós aprendemos na escola para exercer a cidadania, porque a maioria das leis, dos documentos, a maioria não, todas, né? Todos os documentos e leis, eles são escritos dentro da norma oficial, então é preciso que você saiba se comunicar por meio dela, tanto para entender essas leis, essas informações que circulam na sociedade, quanto para você poder se manifestar e ser entendido, ser escutado da maneira correta, vamos dizer assim, para que não seja distorcida sua mensagem. Você precisa entender quais são as regras. Então, hoje nós vamos ver um pouco as diferenças entre essas três situações, para que você não faça confusão entre elas. As primeiras diferenças que nós precisamos analisar são entre a fala, a oralidade, e a escrita oficial. Então, nesses dois quadros aqui, eu já coloco algumas considerações. Primeiro que quando eu me refiro à fala, eu estou falando de sons, de fonemas e não de letras, né? Nós não falamos letras, nós falamos sons. E a escrita, ela é uma convenção, tanto que cada país escolhe que letra vai servir para fazer a convenção de cada som. Vocês podem ver o exemplo que vocês já estudaram na escola, a letra I. Letra I, em português, ela representa o fonema I. No inglês, tem situações em que a letra pode ter som de I, pode representar o som I, mas a maioria das representações, essa letra tem a representação de I, né? Então, você precisa entender a diferença entre som e letra. Por que precisa entender isso? Porque na hora de escrever, você tem que escrever com as letras que são consideradas oficiais para determinadas palavras. Se você muda uma letra, pode mudar até o significado da palavra. Então, essa é uma diferença importante. Às vezes a palavra tem o mesmo som, mas não tem o mesmo significado. Outra coisa, na fala, eu uso a entonação para evidenciar as minhas intenções, né? Então, para fazer uma pergunta, é por meio da entonação, para demonstrar minha alegria, para demonstrar algum outro sentimento, a entonação faz parte da fala, né? Já no caso da escrita, eu vou contar somente com a pontuação e nem sempre a pontuação consegue abarcar todas as emoções, as coisas que nós queremos comunicar. Então, você tem que ter clareza de como usar a pontuação para se aproximar daquilo que você quer comunicar. Outra diferença da fala é que a fala tem muito mais variações, né? A gente tem uma variação do jeito de falar conforme a idade, conforme a região do país, né? Aquilo que nós chamamos de sotaques, são variações da fala. Mas mesmo que em São Paulo a maioria das pessoas pronuncie a palavra leite e na região sul do país essa mesma palavra seja pronunciada como leite, em vez de ti, falar te, mesmo que a fala tenha dois sons completamente diferentes, você vai ver que na escrita oficial a palavra leite é a mesma. Então, a escrita é uma convenção e ela precisa seguir as regras. Na fala, nós vamos pensando enquanto estamos falando e vamos mudando de assunto. Geralmente acaba acontecendo de ter repetições. Tem algumas frases que são incompletas,
Porque às vezes eu começo a falar de uma coisa, lembro de outra e mudo de assunto, né? Faço essas marcações de conversa, como eu estou fazendo agora, eu falo, né? Por quê? Porque estou simulando aqui como se eu estivesse conversando com vocês na sala de aula. Na fala também eu faço essas correções. Você viu que agora eu errei uma palavrinha, eu volto, repito. Na escrita, nós devemos planejar a escrita para que ela seja feita de um modo mais equilibrado, evitando as repetições, procurando evitar as frases incompletas. Então, nós precisamos ver se as frases estão fazendo sentido. Nós evitamos colocar essas marcações da oralidade, essas palavrinhas que nós usamos para conversar com uma pessoa, quando nós dizemos isso é assim, né? Entendeu? Esse tipo de perguntinha que nós fazemos no final, ou tá, uma série de marcas da oralidade, nós procuramos evitar na hora de fazer a escrita oficial. Então, nós temos que saber a diferença entre um e outro. Coloquei aqui alguns exemplos para você perceber a diferença entre a fala e a norma padrão, que seria a norma padrão para a escrita, não para a fala, né, exatamente. Então, você vai perceber que a palavra copo, a maioria das pessoas pronuncia como se tivesse U no final, mas na hora de escrever é copo. No dia a dia, nós dizemos tá tudo bem, tô feliz. Esse tá e tô, eles podem ser o verbo estar, que aí precisa do acento, porque se você esqueceu o acento, vai ser esta, né? Muda a palavra. Ou então o verbo estar, porque na hora de conversar, na oralidade, falo, sua mãe vai estar em casa que hora? Na oralidade eu acabo usando esse tá, mas na escrita, esse vai estar precisa aparecer o R, né? A mesma coisa o tô. Na escrita, estou, precisa do U. Eu falei que tem variações. A variação tem um exemplo que é bem marcante. Você pode ver como a palavra mesmo é pronunciada em vários lugares do país. Se você reparar a diferença entre São Paulo e Rio de Janeiro, já vai ver bastante variedade, porque em São Paulo vai ter gente que fala memo, mesmo. No Rio de Janeiro vai ter mermo, mesmo. E a escrita é a mesma, né? Eu já comentei com vocês que tem na oralidade, nós usamos essas pequenas palavras para marcar algumas interações, como eu fiz esse agora, que é um preenchimento do espaço. Enquanto eu estou pensando que eu vou falar, eu faço então, essas palavrinhas, não que elas tenham uma função exata para comunicar uma coisa dentro da frase que eu vou dizer a seguir. É só para eu fazer a manutenção do meu turno de fala, para dizer que a palavra ainda está comigo, é que eu estou pensando. Você vai perceber também que aquilo que eu falei da entonação faz toda a diferença na fala. Dependendo do tom que eu fale, me empresta o lápis, né? Ou falar, empresta o lápis, você vai perceber a diferença, né? Agora, na escrita, essas diferenças, elas vão partir de algumas convenções. Se vai ser uma pergunta, você tem que colocar a interrogação. Se você quer passar uma ordem, você quer fazer de um modo mais expressivo, vai precisar da exclamação, né? Eu coloquei aqui no final desses quadros um exemplo de como a fala ela tem uma organização totalmente diferente da escrita. Na fala, olha só, acabei de me corrigir novamente. Na fala, uma professora pode fazer um comentário cheio de interrupções. Na escrita, não. Olha só,
observa esse exemplo que eu coloquei aí na frase. As aulas, a professora disse, o prefeito ainda vai dizer, não votaram ainda. Quando você diz uma fala dessa, é até comum numa conversa a gente quebrar, deixar as frases incompletas. Porém, na hora que você está escrevendo alguma coisa, você tem que se planejar para comunicar a mensagem de modo mais eficaz. Então, olha lá na escrita oficial o exemplo que eu coloquei, para dizer a mesma coisa. A professora disse que as aulas presenciais não voltarão ainda, estamos aguardando a decisão do prefeito. Percebem a diferença? Então, vamos seguir, porque aqui vocês viram então a diferença entre fala e a escrita oficial. Mas o que acaba acontecendo quando nós estamos no WhatsApp ou em mídias sociais, como tem acontecido com muitos alunos? Olha só, o WhatsApp especificamente, esses aplicativos que são de conversação, né, de troca de mensagens, eles geralmente seguem algumas regras internas, algumas convenções que quem está participando começa a perceber. Vocês vão ver que muitas vezes as pessoas, para facilitar, para escrever mais rapidamente, escrevem de modo abreviado ou associam a escrita misturando mais ou menos com o som da fala. Então, é muito comum que no WhatsApp uma pessoa, em vez de escrever não, para não parar para colocar o acento, ela às vezes escreve esse não com M no final. A mesma coisa o coloca o H em vez do acento, coloca tá, tô sem acento. Mas você precisa escrever na escrita oficial, e aí eu lembro, todas as atividades escolares, elas precisam ser na escrita oficial, você não deve usar esse tipo de escrita do WhatsApp. Você tem que lembrar qual é a escrita oficial. Então, as abreviações do WhatsApp, elas têm regras diferentes. Na verdade, elas não são exatamente abreviações, elas são contrações. A gente tira vogais, por exemplo, para dizer tudo bem, a gente acaba contraindo, diminui o número de letras, né? Tudo bem também, o porquê, você. Olha como as pessoas colocam só algumas consoantes. Existem abreviações na escrita oficial também, mas elas também são regradas. Então, para escrever o você oficialmente, você pode usar o V ponto. Mas também existe regra em que momento você vai usar isso. Senhor, senhora, o etc. Então, você está na escola justamente para conhecer essas regras, né? Se no WhatsApp muitas vezes a pontuação é completamente esquecida, porque a gente escreve apressadamente, na escrita oficial a pontuação segue regras e precisa ser lembrada sempre, né? A organização das falas no WhatsApp é dividida por aqueles balõezinhos, e aí você sabe quem falou o quê. Às vezes você começa uma frase, tá com pressa, envia metade da frase, depois envia outro por balões, por um outro balão, então a frase fica dividida. Mas na escrita oficial, a nossa escrita em prosa, ela é organizada por parágrafos. Então, o parágrafo ele segue regras. Ele vai ter que ter inicial maiúscula, o parágrafo vai terminar com a pontuação adequada, geralmente ponto final, né? Então, tudo isso precisa ser observado quando você está escrevendo. Eu fiz esse vídeo porque muitos alunos, na hora de responder às atividades ou escrever mesmo produções textuais, têm escrito como se estivesse no WhatsApp. Por quê? Porque é a mídia social que tem sido um espaço em que vocês estão interagindo com as pessoas. Mas acontece que a gente precisa também exercitar a escrita oficial. E nesse momento, o único lugar onde você vai fazer esse exercício
é no ambiente escolar. Então, sempre que for fazer uma lição, lembre-se das regras da escrita oficial que você já estudou na escola, certo? Se tiver dúvidas, fale comigo, me manda uma mensagem. Abraços a todos.